Toda prova tem língua portuguesa. Essa semana nós estamos falando sobre concordância. Já vimos no primeiro vídeo concordância verbal. Hoje a intenção é falar sobre concordância nominal. Certo. Concordância nominal envolve geralmente a concordância entre um substantivo e outros elementos, adjetivo, numeral, artigo. Portanto, é uma concordância que envolve flexões de gênero, no masculino ou no feminino, e número, no singular ou no plural. Como nós temos pouco tempo aqui, a minha intenção é trazer para você 3 casos de palavras que complicam o nosso meio de campo, tá? A palavra mesmo. O mesmo, será que eu flexiono ela para mesmos? Mesmo. Como é que isso acontece? Como é que funciona? Depende do que ela é em termos de morfologia, a qual classe gramatical ela pertence. Portanto, eu te recomendo que aprenda, de uma vez por todas, a identificar uma classe gramatical, a enquadrar uma palavra em uma classe gramatical. Sem isso, você vai ficar à mercê de questões de prova, tá bom? Mesmo tem 2 situações em que ele pode se enquadrar. Dependendo do caso, ele pode ser um pronome demonstrativo ou pode ser um advérbio. Um pronome demonstrativo nós já vimos que ele faz referência a um nome ou faz às vezes de um nome. Um advérbio é uma palavra que modifica o funcionamento de um verbo. Então, um exemplo de cada para você ver como é que se flexiona o verbo, o termo mesmo. Não somos mais o mesmo ou os mesmos? Eu quero dizer que nós não somos mais aquelas pessoas que nós já fomos. Então, mesmo vai ter valor de pronome demonstrativo. Não somos mais os mesmos. Eu flexiono a minha palavra mesmo para o plural, porque nós está no plural, não somos mais os mesmos, infelizmente. Mas nós somos sempre melhores. O advérbio, quando é que acontece? Se eu disser, por exemplo, eles são assim mesmo ou eles são assim mesmos? Bom, se eu estiver dizendo o mesmo advérbio, eu quero dizer que eles, no plural, são assim mesmo. Ele fica invariável. Portanto, quando o mesmo pertencer à classe dos advérbios, ele é invariável, ele não vai sofrer flexão para o plural, certo? Voltando ao primeiro exemplo. Se eu fosse do gênero feminino, e as pessoas que estão comigo, nós não somos mais as mesmas. Veja que eu flexionei para o plural e para o feminino. Portanto, quando o mesmo for pronome, ele vai ser flexionado em gênero e número conforme as palavras anteriores, no caso, nós. Quando ele for advérbio, eles são assim mesmo, independente de qual seja a continuação, mesmo vai ficar invariável. Olha só o caso do bastante. Bastante dá um nó. Por quê? Bastante pode ser, pela gramática, um pronome indefinido. Quando eu digo bastante, eu não estou precisando o quanto. Eu não estou sendo exato na quantidade. Só quero dizer que é muito. Ou que é o suficiente, dependendo do caso. Ou bastante pode ser advérbio. Ele pode estar modificando um verbo. Um exemplo de cada novamente. Eu posso ter bastante pronome no seguinte caso. Eu quero dizer que aconteceram muitos atentados em 2016, só que usando bastante. Eu vou dizer, houve bastante atentados ou houve bastantes atentados? Meus amigos, infelizmente, nós vamos dizer que houve bastantes, no plural, atentados. Porque sendo ele um pronome, ele vai concordar, ele vai se flexionar em gênero e número com o que ele fizer referência. Então, houve bastantes atentados em 2016. É horrível. Bom, paciência. Advérbio. Quando é que eu tenho bastante advérbio? Quando eu disser, por exemplo, apontar o dedo para aquela pessoa e disser, ele não foi bom ou bastante. Então, eu quero dizer que bastante é o quanto ele foi ou não bom. Nesse caso, eu estou modificando o verbo ser. Ele não foi bom, ele não foi o bastante. Nesse caso, se é advérbio, assim como acontece com o mesmo, advérbio não sofre flexão nesse caso. Portanto, ele não foi bom o bastante. Se fosse plural, eles não foram bons o bastante. O bastante não arreda o pé do lugar, ele fica do mesmo jeito. E meio. Meio é uma polêmica. Meio pode ser 2 coisas em geral. Meio pode ser um numeral, para indicar metade de alguma coisa, ou pode ser, novamente, o advérbio. O advérbio é o cara da intriga aqui, certo? Ele pode ser um advérbio modificando um verbo. Quer exemplos?
Se eu quero dar a noção de metade de alguma coisa, eu vou dizer, por exemplo, eu não sou homem de meias palavras. Então, eu não estou usando mais meio, eu flexionei ele para o gênero feminino, porque são palavras, um substantivo no feminino, e flexionei ele para o plural, porque é mais de uma palavra. Não sou homem de meias palavras, indicando a ideia de quantidade, de número, portanto, numeral. Agora, um caso de advérbio. Eu posso dizer, por exemplo, minhas irmãs andam meio desligadas. Olha só, eu tenho irmãs, que é feminino e é plural, concorda? Porém, meio faz referência ao verbo, ele está modificando o verbo. Elas não são totalmente desligadas, elas não são nem um pouco desligadas, elas são meio desligadas. Então eu quero dizer meio com a ideia de mais ou menos, não de fatia, de metade. Nesse caso, ele não se flexiona junto com os termos a que faz referência, porque ele é o causador de problemas, o advérbio. Elas são, minhas irmãs estão meio desligadas. Esses são casos, existem outros, mas são casos de concordância nominal com que você tem que prestar muita atenção, porque vai depender do caso, certo? Isso é muito cobrado em prova, tá bom? É um conteúdo estratégico, então estude, veja outros exemplos e faça os exercícios que eu vou mandar para você, tá bom? Se você ainda não tem seu e-mail na nossa lista, está na hora de se inscrever. Além de se inscrever aqui no canal para ver os próximos vídeos e os anteriores, principalmente, e curtir nossa fanpage no Facebook também. Ajude a gente a fazer um barulho lá, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. Obrigado, até semana que vem.